Atenção, o programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Doutor Me Consulta de volta, são 14 horas e 29 minutos, no oferecimento todo especial de Oculistas Associados de Roraima. Eu já estou com a minha nutricionista, nossa especialista do Doutor Me Consulta, Edi Oliveira. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a nutrição no tratamento oncológico contra o câncer de colo retal. Edi, boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Doutor Me Consulta. Boa tarde, obrigada. E um tema tão importante, né, e necessário para a nossa população. Exatamente. Olha, eu trago sempre agora informações aqui, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para cada ano do triênio 2023-2025 são estimados 45.630 casos novos de câncer de colo e reto no Brasil, correspondendo a um risco estimado de 21,10 casos por 100 mil habitantes. É um índice altíssimo, sem considerar os tumores de pele, não melanoma e câncer de colo e reto, que ocupa a terceira posição entre os tipos de câncer mais frequentes no país. É um absurdo, né, Edi? São números, assim, assustadores, e né? E a tendência é só crescer. Edi, a gente já começa perguntando, o câncer de colo retal, a alimentação, ela influencia muito. O que é o câncer coloretal e qual é a relação com a alimentação? Bem, o câncer coloretal nada mais é de que um pólipo, começa sendo um pólipo ali na região, né, do reto e uma parte final do intestino grosso. E esse pólipo, quando ele não é visto, né, no exame, ele pode virar um nódulo carcinogênico, né? E hoje em dia, o que é que a gente sabe em relação ao câncer coloretal? Ele está muito ligado ao estilo de vida. Então, quando a gente pensa em estilo de vida, a gente pensa em quê? Em alimentação. Então, assim, para você ter ideia, hoje, a recomendação de fazer uma colonoscopia agora não é mais 50, 55 anos, porque era um câncer chamado de idoso, né? Essa régua já baixou, Essa né? régua já baixou, já está em 45 anos a recomendação. Quando a gente olha lá atrás, Edi, há 10 anos atrás, era um câncer que ele não era tão recorrente, ele não tinha um índice tão assustador quanto agora, né? Por quê? O estilo de vida era completamente diferente dos tempos atuais, né? As pesquisas sempre buscam encontrar exatamente o que está acontecendo e principalmente num detalhe, o câncer de colo retal em pessoas jovens. Eu tenho um paciente de 35, 34 anos que já está em tratamento desse tipo de câncer, né? Então, o que a gente sabe? A alimentação é um fator, né, de risco que aumenta, né, ali a possibilidade. Então, que alimentação é essa? Uma alimentação baixa em fibra. Então, a gente tem que entender que o nosso organismo, ali naquele intestino grosso, existe um microbioma, que é uma junção de bactérias, fungos, protozoários e o que eles produzem. Então, o que eles produzem é que é importante. Então, a gente precisa de um microbioma que produza substâncias que a gente chama anti-inflamatória. E, ao contrário, o que a gente está fazendo é inflamando aquela região, porque a gente não está dando fibra para o nosso intestino grosso, que é altamente importante. Então, a gente tem uma alimentação muito ultraprocessada, muito rica em açúcares, gorduras, né, sal e também, a gente chama também hoje, um dos fatores é os produtos químicos, né, ali os conservantes, edulcorantes, tudo isso está relacionado. E aí a gente dá prosseguimento nessas informações que o câncer coloretal, ele é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, hoje em dia, excluindo, é claro, o câncer de pele, o não melanoma. Apesar da alta incidência, mais de 50% dos casos poderiam ter sido evitados com mudanças na alimentação, prática de exercício e exames preventivos. Exatamente. Então, quando ele fala em mudança da alimentação, o que é isso? É você ter uma alimentação rica em fibra. Que alimentos são esses ricos em fibras? As frutas, verduras, os vegetais, as próprias sementes, né? A gente precisa disso. O intestino gosta disso, gosta de água e gosta de atividade física. E ele não precisa ficar estressado, né? Porque a gente sabe que o intestino estressado, ele também não é legal. Ele se rebela, né? Ele se rebela, né? Quando você está estressado, um dos primeiros órgãos que dá a atenção ali, aquele estresse, você vai lá, é o seu sistema digestivo.
porque existe uma ligação que a gente chama entre o intestino e cérebro, muito importante. Então, assim, é entender isso, que o nosso intestino precisa de alimentos chamados comida de verdade. Quais são os principais desafios nutricionais dos pacientes que estão passando por essa situação tão dolorosa? Então, vai depender, por exemplo, se ele... Porque, assim, no tratamento, tem paciente que ele já vai direto para uma cirurgia, né? Ali naquela região, né? E tem paciente que começa com a quimioterapia. Então, os desafios são diferentes, né? Quando você pega um paciente que vai começar por uma cirurgia, ele já vem com alguns sintomas, dores, uma evacuação, às vezes, diarreica, outra mais constipada. Então, a gente precisa melhorar essa alimentação para que ele consiga se alimentar e não sentir tanta dor. Então, mudar a consistência ali da dieta. Ou, às vezes, o paciente vem, mas ele vai fazer uma quimioterapia. Então, a gente tem que tratar esses efeitos colaterais de uma quimioterapia de câncer coloretal, né? E isso aí vai depender da medicação utilizada. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, geralmente, eu cuido muito para essa alimentação não prejudicar mais ainda ali aquela região onde está a inflamação. Olha, a gente entra na questão da nutrição no tratamento e de como é que a alimentação ela auxilia na recuperação. Ela é primordial. Primeiro, quando o paciente está fazendo uma quimioterapia para esse tipo de Diria que 50%? Sim, ou mais. Por quê? Vamos pensar assim, você está no processo de quimioterapia, você precisa ter um sistema imune bom. Para quê? Para você não interromper sua quimioterapia. Porque se a gente tem, o médico, o oncologista, tem lá os valores de hemograma que tem que ter um leucócitos, os neutrófilos, para poder a gente continuar na quimioterapia. Então, um desafio é esse, é o paciente comer. Porque um dos sintomas, um dos efeitos colaterais de uma quimioterapia, na maioria dos quimioterápicos, é essa falta de apetite. Então, o paciente não tem vontade de comer e ali ele começa a depletar mais ainda o seu sistema imune. Então, é um desafio fazer com que esse paciente coma, beba água. Então, a gente tem que montar estratégia. Então, a nutrição oncológica ela veio para isso, né? Para a gente conseguir montar estratégias para que esse paciente consiga comer e passe bem por esse tratamento, que não seja interrompido para poder melhorar o sistema imune, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar na hora que está tratando um paciente. Olha, a próxima pergunta tem muito a ver com uma pergunta que foi enviada para a gente aqui no WhatsApp. É a seguinte: quais os alimentos recomendados e restritos? E aí, a Marcela, que mandou pergunta para a gente. Boa tarde, me chamo Marcela. Há 2 anos faço tratamento de um câncer no osso. Gostaria de saber qual é o alimento, o melhor alimento para ajudar no fortalecimento dos ossos. Tá. Primeira coisa, ela precisa fortalecer o sistema imune dela, né? Então, a Marcela continuar, eu acredito que você já faça uma alimentação bem variada, com muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes, comida de verdade, né? E eu focaria muito nos minerais. Então, eu acrescentaria mais sementes na sua alimentação, como, por exemplo, a semente de abóbora. Eu colocaria também ali mais fontes de cálcio, então pensar ali nos alimentos, né, mais verdes e escuros. Eu amo gergelim preto, ele é uma boa fonte de cálcio, né? Geralmente e de a gente só come magnésio. gergelim no pão de hambúrguer, né? Pois é, não, a gente tira o pão de hambúrguer, coloca esse gergelim ali, passa ele no liquidificador, dá um susto na frigideira, passa no liquidificador, pode fazer um leite com ele, né? E aí ela vai consumindo. É uma das maiores fontes de cálcio que a gente tem, é o gergelim preto. Então, Olha. a gente precisa também inserir essas sementes na sua alimentação, tá, Marcela? É super válido, porque aí você também vai ajudar também ali no processo de fortalecimento da estrutura óssea. E se você tiver possibilidade, é recomendado hoje fazer uma atividade física acompanhada, não é de qualquer jeito. Também ajuda a fortalecer essa parte. Mas os alimentos eu indicaria isso, sementes, focava no gergelim, e comida de verdade. Comida de verdade. Qual é o impacto, Edi, da hidratação também? A gente fala da alimentação, mas a hidratação é super importante e suplementação também. Qual é o impacto? Então, a hidratação é importantíssima. Quando a gente está falando
de um tratamento do câncer de colo retal e pensando em quimioterapia, a hidratação ela tem uma função primordial, melhorar a absorção da medicação do princípio ativo e eliminar os tóxicos, né? Que a gente sabe que a gente tem naquela medicação. Então, ajuda até a diminuir os efeitos colaterais. E é difícil, porque você não tem um gosto amargo na boca, dependendo do quimioterápico, e você tem dificuldade. Então, a gente tem que montar estratégia para tomar água. Saborizando essa água, colocando uma fruta, fazendo cubinho de gelo. Eu vou criando ali com o meu paciente estratégias e que ele tem que contar o tanto de copo de água que ele precisa tomar. Então, assim, uma estratégia para todo mundo, para tomar água, que é importante, é você pegar o teu peso e multiplicar por 35 ou 40 ml de água. Então, vai dar a quantidade de água que você precisa durante o dia. E é legal todo mundo tomar essa quantidade de água. A água é importantíssima para o nosso metabolismo. E a suplementação? A suplementação, quando a gente pensa num paciente em quimioterapia, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Quando a gente ter cuidado com o tipo de suplementação que você vai dar, se precisa, né? O que é que a gente usa muito? Que o paciente tem muita dificuldade de consumir a proteína em si, então aí a gente pode pensar já no suplemento que tem a proteína, como o whey protein, ou então para melhorar o sistema autoimune, o sistema imunológico dele, então a gente tem nutrientes, suplementos para isso, mas a gente sabe que tem vários suplementos que a gente não pode dar para um paciente em quimioterapia. Por exemplo, coenzima Q10, a gente não dá no paciente que está. Por quê? Porque são antioxidantes e a gente não, nesse momento, a gente está fazendo o quê? A gente está estressando todo o sistema, né, para eliminar possíveis células carcinogênicas. Então, a gente não quer antioxidante nesse momento. Então, tem que ter muito cuidado com suplementação de paciente oncológico. Não é qualquer coisa. E outra coisa, já aproveitando, cuidados com chás. Porque, às vezes, as pessoas usam muito chá e esse chá, ele pode interferir no tratamento. Ali, competir com o quimioterápico. Assim como a suplementação. Então, muito cuidado. Eu vejo muito, né? O paciente chega, eu tô tomando chá disso, chá daquilo, me disseram que chá cura no câncer. E aí, gente, acaba que ele tá fazendo uma quimioterapia e ele pode estar ali, esse chá tá concorrendo. Principalmente em grandes volumes, né? Que a pessoa vai fazer um chá, faz 1 litro de chá para tomar o dia todo. Cuidado. E pode até anular o efeito da quimioterapia, Sim, né? isso que eu tô te falando. Vai competir com a medicação. Edi, quais são as estratégias que você adota para minimizar os efeitos colaterais da quimioterapia na nutrição? O que é que eu faço? Primeiro eu vejo a medicação que o paciente está usando, né? Uhum. E ali, dependendo da medicação, eu já sei, né? Como eu estudo nutrição oncológica, eu já sei os possíveis efeitos colaterais. E ali eu vou montando estratégia para aquele efeito colateral. É uma mucosite, uma xerotomia. Então, a gente vai tratando, vai hidratando. Então, eu vou montando as estratégias no meu plano, no plano alimentar do paciente. Eles dizem que meu plano alimentar é um livro, porque eu vou escrevendo e boto o nome dele, fulano, faça isso, faça aquilo. Porque, assim, gente, como eu também sou paciente oncológica, eu sei o que eu passei e como eu passei. Então, eu quero que meus pacientes passem como eu passei. Eu passei muito bem, porque eu tive um acompanhamento de nutrição oncológica maravilhoso. Então, foi isso que me levou a entender a importância da nutrição oncológica e hoje trabalhar com esse público que eu sou apaixonada. Edi, como a gente tem que evitar? A gente sabe que durante esse processo tão doloroso, a perda de peso é instantânea, né? Como é que a gente consegue evitar essa desnutrição tão repentina? De novo, comendo. Comendo comida de verdade. Comendo comida de verdade, variada. E outra coisa, por que eu falo assim, comendo? Porque o paciente não quer comer. Então, assim, falar para ele assim, olha, eu falo assim, você não vai ter vontade de comer. Mas tem você enjoo, sente enjoo, tem ânsia, tem tudo, depende, né? Efeitos colaterais. Isso, depende. É muito variado, né? Mas, assim, às vezes, no câncer coloretal, a maioria reclama do sabor de amargo, muito amargo na boca. Então, ali eu já monto estratégia. E é difícil ele ter essa vontade de comer. Então, a gente não pode perder peso. O paciente, quando ele vai começar o tratamento dele de quimioterapia, ele é pesado. Então, o médico calcula ali
a quantidade da medicação de acordo com o peso dele. Então, eu sempre explico isso para o meu paciente. Então, a gente precisa manter esse peso, nem subir demais, nem aumentar, nem baixar demais. Então, a gente monta estratégia, aumentar o consumo proteico. Aí, eu não estou conseguindo comer carne. Então, vamos entrar ali com um whey protein, vamos passar numa fruta, e aí a gente vai montar a estratégia. Não é um plano igual, aquele bonitinho, assim, é todo pensado. Não estou conseguindo. Então, a gente tem hoje no mercado suplementos direcionados para aumento desse peso. A gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte. O Thiago pergunta: boa tarde, gostaria de saber da nutricionista se existem alimentos que possam prevenir o câncer. É muito fácil essa pergunta, porque os alimentos que previnem o câncer são os alimentos que a gente consegue descascar. Eu sempre falo no meu plano, descasque mais e desembale menos, tá certo? Então, o que é que a gente tem que pensar? A prevenção do câncer é você, primeira coisa, evitar ou diminuir o consumo de ultraprocessados. Que são esses? Embutidos, né? Refrigerantes, sucos de caixa, tudo que é empacotado. Então, quais são os alimentos que previnem câncer? São comida de verdade, as frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, macarrão, carnes, proteínas. Isso é que a gente tem que comer. Diminuir e também esses temperos que a gente compra, né? Industrializados. Voltar mais para o tempero, mais aquele pozinho, aquelas folhas secas. Então, esses são os alimentos que vai te prevenir de evitar ou diminuir o risco do câncer. Olha, a Silvana do São Francisco tá mandando mensagem aqui para você, Ela fala assim: boa tarde, doutora, a senhora só atende paciente oncológico? Eu brigo com a balança após a menopausa. Não. Você não tá sozinha, viu, Silvana? Muitas mulheres brigam. Não, Silvana, eu atendo esse público também. Eu tenho um pós em saúde da mulher, tá? Adoro esse público, menopausa, endometriose, adoro. Esse público me fascina também. Ela ficou feliz aqui, viu, Edi? Ela disse: doutora, a senhora pegaria uma pessoa como eu, paciente de 53 anos? Poxa, como não, hein? Não? Adoro. A gente vai conversar muito no consultório. Silvana, vou te passar o contato da doutora já, tá? Pronto, vou te passar todas as informações. Edi, a gente está quase finalizando, mas antes eu quero que você fale um pouco sobre a questão das dietas restritivas. Elas ajudam no tratamento ou não? Não, ela não ajuda. Dieta restritiva, quando o paciente está no tratamento, ele só piora o sistema imune desse paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que eu encontro no consultório é paciente que descobriu o diagnóstico de câncer, chega no consultório sem comer nada, tirando tudo, já emagrecido assim 7 quilos, já perdendo massa. Então, a gente tem que recompor tudo isso. Então, dieta restritiva agora não. Então, o que é que a gente... Não é trocar a alimentação por uma alimentação mais saudável, não é restrição, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. Então, eu vou tirar lá o pacote de biscoito que eu comia todo dia, mas eu vou comer minha tapioca, vou comer um pãozinho, vou comer ali um cuscuz, entendeu? Tudo é um equilíbrio, né, Edi? Cortar, ser drástico não adianta. Não dá. Ele não vai conseguir, e não faça isso com você, que seu corpo vai depletar demais. Olha, eu conversei aqui com a Edi Oliveira, nossa nutricionista. Ela é especialista em pacientes também com trato oncológico. E aí, Edi, eu já quero que você deixe aqui onde você atende, o seu telefone para contato, sua rede social. A Silvana, vou já passar para a Silvana também, tá, Silvana? Olha, já temos aqui uma moça que vai acabar com seus problemas de menopausa, viu, Silvana? Vamos lá, doutora. Então, meu telefone é o 98112-6640, tá? Eu atendo na Fisioclínica, aqui na Getúlio Vargas, 5062. E meu Instagram, Edi Oliveira Macedo. Adoro colocar coisas sobre prevenção de câncer, tratamento de câncer, saúde da mulher, menopausa, o público que eu gosto, que eu atendo, emagrecimento, reposição hormonal, tudo isso, né? Essa parte que eu estudo, eu adoro. Então, eu adoro gastroenterologia também, que é uma pós que eu também já tenho. E tudo que é funcional do alimento e do corpo, eu também fiz uma pós e amo.
Tá vendo só? Não é por menos que ela tá aqui com a gente. A gente ama também. Edi, semana que vem a gente tem mais um assunto, né? Temos, sim. Vamos? Vamos. Olha, você que tá também ouvindo o programa Doutor Me Consulta, você pode sugerir temas aqui pra Edi e a gente sempre vai estar batendo esse papo gostoso com você que curte o programa, tá bom? Olha, tem muita gente mandando mensagem querendo saber do sorteio, tá? Eu volto já já, é bem rapidinho, eu prometo. Curte uma musiquinha? É bem rapidinho.